Livro dos Monstros. Episódio de hoje: Banshee, Basilisco e Behir. Regras do D&D 5e. Uma produção RPG Next. A imagem que o Livro dos Monstros traz do Banshee, a ilustração, parece ser de um fantasma de uma elfa que perdeu um olho, toda queimada. Ela é toda branca, como se fosse espiritual, e tem um vestido de pano todo rasgado. E ela parece estar numa floresta. Cabelos longos, brancos, assim como toda a sua roupa, sua pele, por justamente parecer um fantasma, um espírito, atormentado. Banshee. Quando a noite cai, viajantes desafortunados ouvem choros baixos da morta desamparada. Esse espírito lamentável é uma Banshee, uma criatura rancorosa formada a partir do espírito de uma elfa. Olha só, então a ilustração tem uma elfa porque sempre é um espírito de uma elfa. Legal. As Banshees parecem esquálidas formas luminosas que lembram vagamente suas características mortais. O rosto de uma Banshee está envolto em um emaranhado de cabelos, o corpo vestido com trapos esfarrapados que vibram à medida que ela se move. Ira divina. As Banshees são mortos-vivos, remanescentes de elfas que, abençoadas com grande beleza, fracassaram em usar sua dádiva para trazer alegria ao mundo. Nossa, que cruel. Ao invés disso, elas usaram sua beleza para corromper e controlar os outros. Ah, agora faz sentido. As elfas afetadas pela maldição da Banshee não experimentam qualquer alegria, sentindo apenas angústia na presença dos vivos. À medida que a maldição cobra seu preço, suas mentes e corpos decaem, até que a morte complete suas transformações em monstros mortos-vivos. Por isso que é uma ira divina. Aquela criatura, aquela elfa, está sendo punida e está decaindo. Legal. Limite do sofrimento. Uma Banshee torna-se eternamente limitada ao lugar de seu falecimento, incapaz de se aventurar a mais de 7,5 km desse lugar, que são 5 milhas, mais ou menos. Ela é forçada a reviver cada momento de sua vida com perfeita memória, ainda assim se recusa a aceitar a responsabilidade por sua ruína. Eita! Cobiçadoras da beleza. A vaidade que inspirou a criação da maldição da Banshee persiste na morta-viva. Essas criaturas cobiçam belos objetos, joias finas, pinturas, estátuas e outros objetos de arte. Ao mesmo tempo, uma Banshee abomina qualquer superfície espelhada, pois não consegue suportar ver o horror de sua própria existência. Um único vislumbre de si mesma é suficiente para levar a Banshee à fúria. É porque ela tá horrorosa, né? Natureza morta-viva. Uma Banshee não precisa respirar, comer, beber ou dormir, porque ela é morta-viva. Blocos de estatística da Banshee. Então a Banshee é um morto-vivo médio, tamanho de um humano, né, porque era uma elfa, então tamanho médio, com alinhamento caótico e mau. Olha só. Classe armadura 12, pontos de vida 58. Então, apesar de ser fácil de acertar ela dura um tempo porque tem 58 pontos de vida, o que é bastante. Deslocamento dela é 0, mas ela plana 12 metros no turno, o que é bastante também. São 40 pés de deslocamento. Sobre os seus atributos de força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma, a força é 1, é o menor possível. Já a destreza, bem melhor, 14. E um outro atributo que é bem acima da média é o carisma, que é 17. O resto fica ali na média mais ou menos. Esse carisma 17 provavelmente é o que dá à Banshee uma característica de intimidação, de manipulação, de conversa que provavelmente ela tinha em vida para poder enganar as pessoas. E isso se mantém ali na forma morta-viva dela. Seja pela beleza que ela tinha, ou seja pelo poder de influência. Ou até por intimidar, botar medo, esse tipo de coisa. Isso que representa o carisma alto. Testes de resistência. Então ela tem ali sabedoria mais 2 e o carisma mais 5, como eu já expliquei. Agora, resistência a dano são vários. Dano de ácido, elétrico, fogo, frio, trovejante, contusão, perfurante e cortante de não ataques mágicos são reduzidos todos pela metade.
E ela também tem imunidade a condições que são agarrado, não pode ser agarrada, ela não pode ficar caída, porque ela flutua, é um fantasma, ela não pode ser enfeitiçada, talvez por ter sido uma elfa, envenenada, porque ela está morta, exausta, impedida, inconsciente, paralisada ou petrificada. São muitas condições aqui, hein? Quase todas na lista. Sobre os seus sentidos, ela tem visão no escuro de 18 metros, que são 60 pés, e percepção passiva de 10, que é o padrãozão. E ela se comunica usando o comum e o élfico. O nível de desafio dela é 4. Então é um bom nível de desafio aí para aventureiros que estão começando uma jornada desde o nível 1. Ela concede 1.100 pontos de XP se derrotada. E dentro das características dela, ela tem duas: detectar a vida e movimento incorpóreo. Então o primeiro diz que a Banshee pode sentir magicamente a presença de criaturas vivas até aquelas 5 milhas de distância, 7,5 km, que é exatamente a limitação que ela tem de deslocamento de onde ela morreu. Ela sabe a direção geral dessas criaturas, mas não sua localização exata. Então ela sente e ela vai para aquele lado. Legal. Então ela detecta a vida. E outra, criaturas vivas. Então, podem ser os próprios aventureiros, pode ser um esquilo, pode ser um cachorro, pode ser um gigante. São criaturas vivas. E o movimento incorpóreo diz que a Banshee pode se mover através de criaturas e objetos como se eles fossem terreno difícil, ou seja, ela gasta o dobro do movimento. Não passa reto como se não tivesse nada. Ela dá uma desacelerada ali. E ela sofre 5 ou 1d10 de dano de energia se terminar o seu turno dentro de um objeto. Mas não diz se terminar o seu turno dentro de uma criatura. Imagina o desespero da criatura que tem uma Banshee que tá parada dentro dele ali. E as ações, ela tem 3. O toque corruptor, que é o ataque dela, o aspecto horripilante e o grito, que é uma habilidade que ela pode usar. O toque corruptor é um ataque corpo a corpo com magia. Ela tem mais 4 para atingir o alvo. Se ela acertar, o alvo perde 12 de vida média ou 3d6 mais 2 de dano necrótico. E é muito dano isso aqui, hein? Já sobre o aspecto horripilante, cada criatura não morta-viva até 18 metros a Banshee que puder vê-la, ou seja, 60 pés, que é o mesmo raio da visão dela no escuro, deve ser bem sucedida num teste de resistência de sabedoria com dificuldade 13 ou ficar amedrontada por 1 minuto. Então imagina, uma criatura não morta-viva já enxergou, já pode ficar amedrontada só de ver ela. Um alvo amedrontado pode repetir esse mesmo teste de resistência no final de cada um dos seus turnos, com desvantagem se a Banshee estiver na sua linha de visão, terminando o efeito sobre si se obtiver sucesso. Se o alvo for bem sucedido no teste, ou seu efeito terminar nele, ele fica imune a essa habilidade chamada aspecto horripilante da Banshee pelas próximas 24 horas. Senão ele passaria no teste e ficaria de novo amedrontado, né? Então, passou no teste, não, ele conseguiu suportar e por um dia inteiro ali, 24 horas, ele não vai mais sofrer dessa visão, desse aspecto horripilante dela. E a última habilidade de ação é um grito que ela pode fazer uma vez por dia, ou seja, ela faz e depois ela tem que fazer um descanso longo para recuperar. A Banshee libera um grito lúgubre, considerando que ela não esteja sob a luz do sol. Legal. Esse grito não produz efeito em constructos e mortos-vivos. Todas as outras criaturas que estejam até 9 metros dela, 30 pés, que puderem ouvi-la, devem realizar um teste de resistência de constituição com dificuldade 13. Se falhar, uma criatura cai a 0 pontos de vida. Uau! Não importa a quantidade de pontos de vida que a criatura tem, ela cai para 0. Se obtiver sucesso, a criatura sofre 10, ou seja, 3d6 de dano necrótico. Que legal! Basicamente, o grito faz com que as pessoas fiquem conscientes, por isso que cai a 0 pontos de vida. Cara, que perigo isso, hein? Muito legal. Uma ideia de aventura para você poder usar com seus jogadores é muito fácil através da história aqui, da descrição, né, da Banshee. Então, imagina que a Banshee não precisa existir nesse momento. Os aventureiros podem estar numa cidade onde existe essa elfa que ela é muito, muito bela, só que ela manipula, ou ela maltrata, ou ela faz alguma coisa ruim que vai prejudicando ou atrapalhando as pessoas. Inclusive, às vezes, olha só, uma ideia melhor. Ó. Imagina o seguinte, tem lá, os aventureiros estão numa cidade e uma elfa muito, muito bela chega até eles, se apresenta, diz que, sei lá, mora em algum lugar ou é dona de alguma coisa, ela pode ser mais ou menos importante na cidade, não importa. E aí ela explica que alguma coisa de ruim está acontecendo e ela manipula essa informação. Ela pede ajuda e tal.
os aventureiros vão lá, resolvem o problema para ela, e na verdade os aventureiros causaram um mal maior sem saber, foram manipulados e não perceberam. Ela foi bem sutil em arquitetar as coisas, enfim, se fez vítima, só que os aventureiros não descobrem isso, né? E aí beleza, eles podem ter resolvido isso, foram viver, passou um tempo, e ela continua fazendo isso, e quando eles voltam, talvez ela esteja já envelhecendo, ou a elfa procura eles num outro momento já meio deformada, meio feia, e fala que ela tá passando por uma maldição, que ela precisa de um objeto não sei da onde, enfim. Eventualmente, essa elfa ela pode morrer e acaba a história dela. E aí imagine que depois de um tempo, os aventureiros retornam para esse local e encontram ela, ou melhor, toda a população, todo mundo que foi manipulado, que foi afetado direto ou indiretamente pela elfa, quando era viva, resolve abrir a boca, uma vez que ela já está morta, porque ela tinha poder e ninguém podia falar nada, agora que ela morreu o pessoal desabafa. E aí os aventureiros ficam sabendo, meu Deus, essa elfa que a gente ajudou na verdade era uma bandida, é uma vilã. Só que o problema ainda não acabou. Ela volta. E aí ela volta e começa a matar aqueles que falaram que ela era ruim, que ela era vilã. E aí tem um novo vilão, um novo problema para ser resolvido na cidade. Essa é uma ideia de aventura com a Banshee. Se você tiver uma ideia diferente, uma ideia melhor, acesse o fórum do RPG Next, onde você pode escrever lá a sua ideia com base nos monstros. Link no post. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br/rpgnext ou picpay.me/rpgnext. A próxima criatura do livro se chama Basilisco, e a ilustração dele é de um lagarto, bem feioso, só que ao invés de ter 4 patas, ele tem 8, 4 de cada lado. Nas suas costas parecem vários espinhos assim feitos de ossos, bem compridos, que saem desde da cabeça, percorrendo a coluna, vai até a ponta do rabo. E é um lagartão meio forte assim, que anda com todas as patas no chão. Viajantes às vezes encontram objetos que se parecem com pedaços de esculturas de pedra extremamente realistas de animais selvagens. Olha só a dica aí. As partes que faltam parecem ter sido arrancadas à dentada. Exploradores experientes reconhecem esses restos como avisos, sabendo que o basilisco que as criou possivelmente esteja próximo. Predadores adaptáveis. Os basiliscos sobrevivem em climas áridos, temperados ou tropicais. Eles repousam em cavernas ou em outros locais abrigados. Na maioria das vezes, os basiliscos são encontrados no subterrâneo. Um basilisco que nascer e crescer em cativeiro pode ser domesticado e treinado. Olha só. Um basilisco treinado sabe como evitar o encontro dos seus olhos com os do seu mestre para protegê-lo do seu olhar, mas isso faz dele uma besta guardiã assustadora. Devido a esse uso, os ovos de basilisco são extremamente valorizados. Gostei desse aqui, hein? Olhar pétreo, ou olhar de pedra. Os basiliscos são lentos para caçar criaturas, mas eles não precisam perseguir presas. Fitar o olhar sobrenatural de um basilisco pode ser o suficiente para ser afetado por uma rápida transformação, transformando a vítima em pedra porosa. Os basiliscos, com suas poderosas mandíbulas, são capazes de consumir a pedra. Ah, ele morde depois que virou pedra. Legal. A pedra volta à forma orgânica no esôfago do basilisco. Então por dentro vira carninha. Alguns alquimistas dizem saber como processar o esôfago do basilisco e dos fluidos contidos dentro dele. Manuseado corretamente, o esôfago produz um óleo que pode retornar criaturas petrificadas em carne e à vida. Infelizmente para tais vítimas, quaisquer partes perdidas na forma de pedra continuam faltando se a criatura for revivida. Nossa, imagina a dor. A revivificação usando o óleo é impossível se uma parte vital da criatura petrificada, como sua cabeça, estiver faltando. Claro, né? Não precisa nem explicar isso. E para finalizar a descrição do basilisco, tem uma notinha, como se alguém tivesse anotado à mão, que diz o seguinte: ninguém faz a escultura de um guerreiro amedrontado. Um cara de terror. Se você ver uma estátua dessas, mantenha seus olhos fechados e os seus ouvidos bem abertos. Quem escreveu isso foi X, o místico da quarta regra da sobrevivência de masmorra.
Estatísticas do basilisco. Então ele é uma monstruosidade média. Então imagina se um ser humano pudesse andar no chão assim, é mais ou menos esse tamanho. E a sua tendência, o alinhamento dele é imparcial, não tem alinhamento. Então ele não age de forma boa ou age de forma má, ele simplesmente age como um bicho, tentando sobreviver e viver a sua vida ali. Sua classe de armadura é 15, e é uma armadura natural. Pontos de vida 52, bastantinho. Deslocamento 6, normal. Sobre os seus atributos, ele tem uma força alta, que é 16, uma destreza abaixo da média, que é 8, uma constituição alta, que é 15, uma inteligência 2, assim como todo animal, mas nesse caso é uma monstruosidade. Sabedoria 8, abaixo da média, mas não tão baixo assim, e carisma 7. Ele tem visão no escuro de 18 metros, legal. Não tem nenhum idioma, não compreende nenhum idioma, então não fala, não entende nada. E o seu nível de desafio é 3, concedendo 700 pontos de experiência. Bom, aí o basilisco tem uma habilidade chamada Olhar Petrificante e apenas uma ação, que é a mordida. Vamos ver aqui o Olhar Petrificante. Se uma criatura começar seu turno até 9 metros do basilisco e ambos puderem se ver, o basilisco pode forçar a criatura a realizar um teste de resistência de constituição com dificuldade 12 se ele não estiver incapacitado. Porque se a criatura estiver incapacitada, ela não estaria olhando para o basilisco. Se falhar nessa resistência, a criatura magicamente começa a se transformar em pedra e fica impedida. Então, impedida, ela não pode se mover. É como se as pernas estivessem petrificando primeiro. Ela deve repetir o teste de resistência no final do próximo turno dela. Se ela tiver sucesso, o efeito termina. Então não é de primeira que a criatura vira pedra. Se fracassar, a criatura é petrificada até ser liberta pela magia Restauração Maior ou outro efeito mágico. E aí tá ferrado, virou pedra. Uma criatura que não esteja surpresa pode desviar seu olhar para evitar o teste de resistência no início do turno dela. Isso que eu ia perguntar. Como é que você evita, olhar a criatura? Se ela o fizer, ou seja, se escolher evitar assim o olhar, ela não poderá ver o basilisco até o início do próximo turno dela. Ou seja, o basilisco vai ficar invisível. Quando ela poderá desviar seu olhar novamente. Se olhar para o basilisco nesse meio tempo, ela deve imediatamente realizar a resistência, fazer aquele teste. Claro, deixa eu dar uma espiada para ver onde ele tá. Pronto, você viu que ele estava ali e o basilisco olhou para você, não tem jeito. Se o basilisco ver seu reflexo a até 9 metros sob luz plena, ele confundirá a si mesmo com o rival e usará seu olhar em si próprio. Resumindo, você pode usar um espelho, uma coisa que reflete imagem, contra a criatura para fazer ela mesma se transformar em pedra. Claro que o basilisco também tem que fazer o teste de resistência. Se ele falhar, ele vai ter as perninhas petrificadas e depois se falhar de novo, vira pedra completamente. Usa-se a mesma regra. Bem legal, mas... E as ações, apenas a mordida, é um ataque corpo a corpo com arma, mais 5 para atingir, e o alcance é 1,5 m, um alvo adjacente. Se acertar, causa 10 de dano, 2d6 mais 3 de dano perfurante, porque os dentes são pontudos, então perfura. E mais 7 de dano de veneno, 2d6 de dano de veneno, a mordida dele é venenosa. Bem legal. Ideia de aventura. Bom, quando eu li aqui a descrição, a primeira ideia que eu tive mais diferente foi essa de usar o basilisco como sendo um pet. Um animal que foi domesticado e treinado pelo seu dono. Só que, olha só que interessante, os aventureiros foram chamados para um local para poder lidar com o basilisco, porque o seu chefe ou o seu dono morreu por algum motivo que não se sabe, e o basilisco está lá solto e, entraram funcionários ou atendentes, ou alguém foi tentar socorrer o dono que morreu, e aí o basilisco estava lá e acabou olhando para a criatura, ou vice-versa, e aí as pessoas começaram a se petrificar, e agora tá todo mundo com medo, o basilisco tá lá dentro e já comeu a primeira vítima dele, que na verdade foi um acidente, Apesar de ele ter sido domesticado, sem o dono para controlar ele petrificou alguém por acidente e resolveu comer aquela pessoa porque ele, pode estar preso em algum lugar, e aí ele tem que comer para poder sobreviver. E aí você já tem um problema com o basilisco. E aí isso pode ser a porta de entrada para um problema maior, que é o que aconteceu com o dono. Será que alguém matou o dono? Será que alguém interferiu, fez alguma coisa para que realmente o basilisco ficasse nessa situação e causasse problema? Será que isso é uma distração para um problema maior? De repente os aventureiros chegam ali no local e descobrem, sem talvez entender direito o que é o basilisco, que, o passarinho da gaiola foi petrificado. Um rato que estava no chão também está petrificado. Então tudo isso pode elevar a tensão
lentamente dos jogadores. Melhor, olha, imagina o seguinte, talvez o pessoal da cidade não saiba que era um basilisco, era uma criatura. E aí os aventureiros também não sabem que tipo de criatura eles vão enfrentar. E aí esses ratinhos, o passarinho petrificado pode ir dando dicas de que, opa, o que tá acontecendo aqui? Que bicho que é esse? Será que é um cachorro? Será que era um lobo? O que ele criava? Mas será que não tem uma besta? Será que é um monstro? E aí cria uma expectativa, um medo, uma tensão, até chegar ao ponto de apresentar o basilisco. Legal pra caramba. Não se esqueça de deixar também a sua ideia de aventura com o basilisco no fórum do RPG Next. Link no post. E a última criatura do cast de hoje é o Behir. A ilustração de um Behir é como se fosse uma cobra muito grande cheia de pernas. Ou lembra um pouco um dragão japonês sem asas, com esse corpo de cobra, com 6 pares de patas. O bicho é feio. Behir. O sinuoso Behir rasteja pelo solo e escala pelas paredes para alcançar suas presas. Seu sopro elétrico pode incinerar a maioria das criaturas. Até mesmo oponentes mais poderosos são constringidos em seu corpo enrolado e devorados vivos. Tá aí, falei? Parece uma cobra. A forma monstruosa do Behir lembra uma combinação de uma centopeia com um crocodilo. Sua pele escamada vai da coloração ultramarina até azul escuro, esmaecendo para azul claro em sua parte inferior. Predadores de caverna. Os Behirs repousam em lugares inacessíveis para outras criaturas, preferindo locais onde intrusos precisem realizar uma escalada lacinante para alcançá-los. Abismos profundos, cavernas elevadas em paredes de penhascos e cavernas alcançadas apenas se espremendo, túneis sinuosos são locais privilegiados para o Behir efetuar uma emboscada. As 12 patas do Behir permitem que ele perambule pelo seu covil com facilidade. Quando não está escalando, ele se move ainda mais rápido, dobrando suas pernas para fora de seu corpo e deslizando como uma cobra. Nossa! Imagina uma cobra no chão andando, só que com pernas ela pode fazer isso na parede, no teto e vai andando, né? Os Behirs engolem suas presas inteiras. Depois disso, eles entram num período de hibernação enquanto as digerem. Enquanto estiverem hibernando, o Behir escolhe um local escondido onde os intrusos no covil possam não percebê-lo. Adversários dos dragões. Numa época muito esquecida, gigantes dragões se engajaram numa guerra aparentemente interminável. Gigantes da tempestade criaram os primeiros Behirs como armas contra os dragões e os Behirs guardaram um ódio natural pelos seres dracônicos. Ah, que legal! São inimigos dos dragões, então. Um Behir nunca faz seu covil numa área que ele saiba ser habitada por um dragão. Se um dragão tentar estabelecer seu covil dentro de algumas dezenas de quilômetros do covil de um Behir, o Behir é compelido a matar o dragão ou afugentá-lo. Caraca, então o Behir é forte para poder enfrentar o dragão, né? Apenas se o dragão se mostrar muito poderoso para se enfrentar, um Behir irá desistir, buscando um novo local para o seu covil o mais longe possível. Claro, ele não é tão burro assim. Existe também uma nota escrita à mão por alguém que diz o seguinte sobre o Behir. Eu já comi 3 morcegos gigantes, 6 trogloditas e um devorador de mentes, um Mind Flayer hoje. Mas tá tudo bem. Há muito espaço na minha barriga para você e seus amigos. Quem escreveu isso foi o Behir chamado Lud, confrontando aventureiros dentro das cavernas perdidas de Tzogikanth, alguma coisa assim. Ou seja, o Behir sabe se comunicar e sabe escrever. Então vamos para o seu quadro, seu bloco de estatísticas. O Behir é uma monstruosidade enorme, e o enorme é depois do grande. Então você tem um humano que é médio, aí você tem, por exemplo, um ogro que é gigante, e aí você tem o Huge, que é enorme. Sua classe de armadura é 17, uma armadura natural, e ele tem 168 pontos de vida. Nossa, é uma criatura bem forte mesmo. Seu deslocamento é de 15 metros, bem rápido, 50 pés, e ele pode escalar, tem uma outra velocidade de deslocamento que é escalada, então ele vai andar na parede nessa velocidade, que é de 12 metros, 40 pés. Uau! Sobre os seus atributos, nossa,
são bem altos. Força 23, bem forte. Destreza 16, bem ágil. Constituição 18, também bem resistente aqui. A inteligência é 7, ou seja, né, abaixo da média aí, mas o suficiente para poder ter uma linguagem. Sabedoria 14, alta, acima da média. E o carisma 12, um pouquinho mais alto só. E sobre suas perícias ele tem furtividade mais 7 e percepção mais 6, ou seja, ele tem um bônus para perceber e um bônus também para se manter escondido. Legal. Ele tem imunidade a dano elétrico, porque se ele cospe, faz um cuspe lá, uma baforada, ele tem um sopro de eletricidade. A eletricidade não faz mal para ele, não. Ele é imune, não afeta ele. Sentidos, visão no escuro de 27 metros, 90 pés. E percepção passiva 16. É uma boa percepção. É só você pegar aquela perícia de percepção mais 6, somar com 10, dá a percepção passiva dele, 16. E o idioma, olha só, dracônico, fala, escreve, entende dracônico, show, legal. Que é a língua dos dragões, né? E o nível de desafio dele é 11, 7.200 pontos de experiência. Então, bem forte mesmo. Bom, ele não tem nenhuma habilidade especial, então aqui no bloco de estatísticas apresenta diretamente as suas ações. Ele tem ataques múltiplos, ou seja, ele realiza 2 ataques, um com sua mordida e um ataque que é o ataque de constrição. Já vou falar dele aqui. Aí ele tem então o ataque de mordida, constrição, ele tem uma ação que é o sopro elétrico e uma ação de engolir. A mordida é um ataque corpo a corpo com arma, mais 10 para atingir. E o alvo pode estar até 3 metros de distância, olha só. Então é o dobro da distância normal durante o jogo, né? Do D&D. O acerto, se acertar, causa 22 de dano médio ou role 3d10 mais 6. E esse dano é perfurante por causa dos dentinhos da mordida dele. O ataque de constrição também é um ataque corpo a corpo com arma, também tem mais 10 para atingir, só que o alcance é 1,5 m, né, um quadradinho. E a criatura aqui ela pode ser grande ou menor, olha só que legal. Ou seja, basicamente ele vai enrolar a partir de um ogro ali, por exemplo. Se acertar esse ataque de constrição, né, se conseguir enrolar na criatura, imagina que ele vai apertar a criatura, causando 17 de dano, ou seja, 2d10 mais 6 de dano de contusão, porque tá esmagando, né? Mais 17, 2d10 mais 6 de dano cortante, porque imagino que... Por que tá cortando? Bom, provavelmente ele tem alguma coisa na pele que ao... eu acho que são as suas garras. Isso aí. Provavelmente o dano é cortante do ataque de constrição dele, porque ele vai usar as suas patas com as suas unhas ali para ir cortando e esmagando a criatura, o seu alvo. Então, o alvo fica agarrado pelo Behir. Ele tem uma dificuldade de 16 para conseguir escapar, se o Behir ainda não estiver constringindo uma criatura e o alvo é impedido até o agarrão terminar. Claro que se ele estivesse constringindo, não teria por que constringir novamente. Muito bom, que legal. Sobre o sopro elétrico, né, a sua baforada de eletricidade, ela recarrega se o mestre tirar num D6, 5 ou 6. Ou seja, tem uma chance em 3 de recarregar. Então, o que a habilidade faz? O ataque, né? A ação. O Behir expele uma linha de eletricidade de 6 metros de comprimento por 1,5 m de largura, que é o quadradinho ali do tabuleiro. Cada criatura na linha deve realizar um teste de resistência, de destreza, que vai tentar desviar, com dificuldade 16, sofrendo 66. Uau! 12 de 10. 12 dados de 10 faces. Imagina você jogando 12 dados de 10 faces na mesa, assim. Que legal. De dano elétrico, se falhar na resistência, ou metade desse dano se obtiver sucesso. Uau! Caramba, é forte. E por fim, a última ação é engolir. O Behir realiza um ataque de mordida contra um alvo médio ou menor que esteja agarrando. Legal, ou seja, para estar agarrando ele tem que ter feito o ataque de constrição. E aí se o alvo for médio ou menor, ou seja, um humano, um anão, um aventureiro, legal, né? Vai poder engolir. Se o ataque atingir, o alvo também será engolido e o agarrão termina. Claro, né? Você saiu do agarramento e foi pro estômago dele. Enquanto estiver engolido, o alvo estará cego e impedido, né? Não pode sair do lugar e não enxerga nada. Ele terá cobertura total contra ataques e outros efeitos de fora do Behir, claro, né? Se alguém soltar uma bola de fogo fora, não vai pegar nele. E sofre 21, que são 6d6 de dano ácido. Está sendo digerido no começo de cada turno do Behir. Um Behir pode ter apenas uma criatura engolida por vez. Ele tem um estômago um pouco pequeno, coitado. Se o Behir sofrer 30 de dano ou mais em um único turno por uma criatura engolida, o Behir deve ser bem sucedido num teste de resistência de constituição com dificuldade 14 no final desse turno ou regurgitará a criatura. Faz sentido. Que cairá em um espaço a até 3 metros do Behir.
Se o Behir morrer, uma criatura engolida não está mais impedida por ele e poderá escapar do corpo usando 4,5 metros de movimento, estando caída ao sair. Vai sair meio que se arrastando, né? Porra, que legal. Gostei muito do Behir. Tá aí. E agora uma ideia de aventura com o Behir. Imagina o seguinte. Existe uma cidade, e aí... Uma cidade pequena, no meio de uma floresta, por exemplo. Existe ali um caçador bastante experiente, com habilidade de sobrevivência, uma pessoa que protege a cidade, e de repente ele percebeu, identificou que nas redondezas, numa montanha das redondezas, um dragão, não muito grande, pousou. Ele pensou, puxa, vamos ter problema com esse dragão, porque está muito perto da nossa cidade. No entanto, pela análise que ele fez de longe, o dragão não parecia ser um dragão cromático, que são os dragões malignos, mas sim um dragão metálico, que geralmente são dragões bons. Então ele resolveu partir para poder conversar com aquele dragão, para ver, né, se, olha, vamos manter aqui a regra de boa conduta, cada um na sua, enfim, não queremos problemas, esse tipo de coisa. No entanto, esse caçador nunca mais voltou. E aí a população da cidade está toda apavorada porque provavelmente o dragão o comeu. Aquelas histórias de que diziam que um dragão metálico era bom, na verdade é tudo mentira. O dragão comeu o grande ajudante, o grande caçador da cidade. E agora os aventureiros foram contratados para poder eliminar essa ameaça que é o dragão. E aí, no caminho para conversar com o dragão, pode ser que eles encontrem o dragão, lutem contra o dragão e o dragão se defenda. E fala, gente, vocês estão malucos, eu não fiz nada, enfim. Ou eles chegam lá e o dragão tá morto. Será que o caçador matou o dragão? E aí, existe um Behir por trás da história. Na verdade, o Behir comeu o caçador. O Behir pode ter atacado e matado o dragão. E aí, o problema é maior do que eles imaginavam. Eles vão ter que enfrentar um Behir agora. Então tá aí a ideia de aventura. Se você tiver uma também para compartilhar, acesse o fórum e deixe escrito lá a sua ideia para que outros possam ler, comentar e usar em suas aventuras. Se você tiver dúvidas sobre as regras do D&D 5e, envie um e-mail para mim, rafael47@rpgnext.com.br ou escreva no post desse episódio. Eu vou ler esses comentários e vou depois preparar um episódio especial só respondendo essas dúvidas. Não se esqueça de compartilhar, é muito importante. Gostou? Compartilha. Um muito obrigado ao editor Gleico Vieira Pereira e não deixe também de comentar com seus amigos e amigas que não conhecem ou não ouvem podcast para procurarem por RPG Next no Spotify, tá bom? Ou se quiserem apresentar só, sei lá, o Regras do D&D 5e, também se digitar lá no Spotify vai aparecer. Eu só gosto de Tarrasque na Bota. Também se digitar no Spotify vai aparecer. Você pode assinar programas separados ou acompanhar todos os nossos podcasts num único local, tá bom? E não perca o próximo episódio, onde eu irei apresentar todos os tipos de beholders ou observadores. Beleza? Então, um muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio. Tchau!